E hoje nós vamos falar, os testes de um sonho. Nós vamos ver um personagem da palavra do Senhor que nos ensina muito, um sonhador. E quais foram os testes que ele passou para que ter o seu sonho realizado? Na nossa vida, na nossa caminhada, você vai até onde o teu sonho te levar. E nós temos sonhos e sonhos. Tem os sonhos que são seus. E tem os sonhos que Deus coloca em você. Amém? E nessa noite, qual deles você quer viver? E eu quero perguntar para você, qual tem sido os sonhos de Deus para a sua vida? Qual é o sonho que Deus colocou no seu coração? E não importa qual a fase da sua vida que você esteja vivendo, não importa qual a sua idade hoje, sabe aqueles sonhos que Deus plantou dentro de você? Aquele sonho que arde no seu coração, que quando você olha para ele, aquele sonho olha para você, você pensa, Deus, será que eu verei isso realizado na minha vida? Mas eu também tenho outra pergunta, qual é o sonho realizado que você está vivendo hoje? Qual é o sonho que você vive hoje? Eu não sei, pode ser uma conquista financeira, pode ser que você esteja vivendo na sua casa sonhada, desejada, pode ser que o sonho que você está vivendo hoje é a conquista dos seus filhos, porque chega uma época da nossa vida que os sonhos já não são mais para nós, a gente sonha com os nossos filhos, conquistando, realizando. Pode ser que seja na vida ministerial. Talvez hoje você está no ministério, exercendo aquilo que você sempre quis fazer, aquilo que você sempre sonhou. Seja na sua vida espiritual. Meu sonho espiritual era conhecer mais de Deus, poder sentir a presença de Deus, poder ouvi-lo, poder ver as mãos de Deus agindo. E qual é o sonho que você está vivendo hoje? Alguns continuam a sonhar com a tão esperada felicidade. Porque para muitas pessoas, quando a gente pergunta qual o seu sonho, alguns falam assim, pastor, eu quero ser feliz. Alguns sonham com a paz que excede todo entendimento. Eu queria uma paz em todas as áreas da minha vida. Esse é o meu maior sonho. E que eu quero dizer para você, tem vida aí? Tem vida aí em você? E eu quero dizer então, se tem vida, o que é que você está fazendo? Que você ainda não agarrou com todas as suas forças, os seus sonhos. Então viva intensamente, conquiste, trabalhe intensamente em prol disso. Seus sonhos, os sonhos de Deus. Eu quero dizer que a palavra fala que não há nada impossível para Deus. E uma frase que eu gosto muito de pensar, que Deus ele se responsabiliza por aquilo que ele fala na sua palavra. Amém? Sabe a palavra de hoje, para essa noite? O Senhor mudou 3 vezes no meu coração. Mas tive várias confirmações, e todas as confirmações são válidas para qualquer uma das palavras. E eu encontrei essa semana um irmão que fez brotar dentro de mim o brilho dos sonhos no meu coração. Esse irmão dizia assim para mim, pastor Edson, eu voltei a estudar, eu estou preparando para conquistar um grande sonho da minha vida.
Um sonho de criança, que eu já tinha esquecido, que eu já tinha deixado, e eu vou estudar, e eu vou me preparar para um concurso, e eu vou fazer, e eu serei, em nome de Jesus. Eu quero falar para esse irmão, que ele não sabe a felicidade de poder conversar com ele, porque Deus me trouxe à memória, tantos sonhos vividos na minha vida, tantos sonhos que foram esquecidos e sonhos conquistados, sonhos que eu estou vivendo hoje, que muitas vezes a gente se acostuma com sonhos realizados, e talvez eu não tenha falado tanto, talvez eu não tenha glorificado e agradecido tanto a Deus por cada um desses sonhos realizados. E para você, meu amado, sabe que na nossa vida, nem sempre a gente está nas montanhas, a gente pode estar passando pelos vales, mas a palavra de Deus para mim e para você hoje é que Deus, Ele não perdeu o controle da sua vida, amém? É Ele que está na direção da sua vida, amém? Fale para quem está do seu lado, Deus está na direção. E a primeira coisa que nós queremos pensar é que os sonhos, eles passam pelo teste dos sentimentos. Amados, amor, alegria, ódio, raiva, inveja, os sonhos, o seu sonho, ele vai passar por essas provas. E eu quero falar sobre José, filho de Jacó e Raquel, uma história de amor, que Jacó, ele teve que trabalhar em dobro, para poder ter a sua amada. Ele trabalhou 7 anos, e aí seu sogro veio e falou assim, olha, você não vai poder casar com Raquel, porque primeiro casa as filhas mais velhas. E aí ele casou com a mais velha, e ele precisou trabalhar mais 7 anos para casar com a sua amada, com a Raquel. A palavra de Deus fala em Gênesis 29, 31, que Raquel ela era estéril. E é uma história de amor, é uma história de luta, uma história de superação. E Deus dá um filho para Jacó. José é o número 11, é o 11º filho, e é o número 1 de Raquel. Gênesis 30, versículo 22. A palavra fala assim, que lembrou Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Então é esse José que nós estamos falando, um filho de um patriarca, o filho da esposa amada, fruto de um milagre, fruto da oração atendida de Raquel. E Gênesis 37, versículo 3, nós vamos ler agora juntos. Que essa altura do campeonato, Deus já tinha trocado o nome de Jacó para Israel. E a palavra fala da seguinte forma: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, e aí ele foi e contou aos seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. E pulando lá para o versículo 20, olha como estava o coração dos irmãos de José. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo numa dessas covas. E diremos, uma besta fera comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Amados, quando você tem um sonho, você precisa estar preparado para enfrentar todo o processo.
E o processo, ele envolve sentimentos e os sentimentos das outras pessoas. E para você enfrentar o processo, você precisa entender o seguinte: você precisa entender aquilo que te faz vencer, aquilo que te motiva. Não são as circunstâncias, não são as situações. O que te motiva não são os seus sentimentos, mas aquilo que tem que motivar o seu coração são as convicções do seu chamado. São as convicções do seu chamado, são as convicções do seu propósito. Para que Deus tem te chamado, para que Deus tem chamado para você fazer algo. Então, não olha para a direita, não olha para a esquerda. Amados, não é para aquilo que os olhos humanos veem, mas é para aquilo que os olhos de Deus estão vendo. Aqueles olhos que estão sobre toda a terra, que estão sobre você. É para isso. Essa tem que ser a sua motivação. E as lutas, amados, vêm dos sentimentos, do dia a dia, de quem você está perto, de quem você está junto. Olha, o motivo da perseguição de José. O motivo da perseguição de José é porque ele era muito amado. Não dói saber que os seus irmãos o perseguiam porque ele era muito amado. E às vezes a gente sempre quer ser muito amado. A gente sempre quer ser muito querido. E eu quero dizer que sentimentos geram sentimentos. E muitas vezes a gente tem que ter sabedoria para declarar os nossos sentimentos. Porque eu não posso controlar o que o outro vai sentir. Amados, quando a gente olha para Jacó, a gente aprende uma lição de pai para filho. A gente aprende que nós precisamos ter cuidado da forma que a gente trata os nossos filhos, a forma que nós presenteamos os nossos filhos. Eu não posso simplesmente dar uma túnica colorida para um e dar uma túnica cinza desbotada para o outro. E Jacó nos ensina que nós precisamos ser referenciais de amor, sim. Mas precisamos ser referenciais de igualdade, de justiça, de honestidade e de verdade. Amém? José, amados, ele era o caçula. E ele teve que lidar com todos esses sentimentos. Mas, se Deus tem te dado um sonho, amados, saiba que vale a pena lutar para alcançar. Não importa se você tem que matar um leão de dia, tem que lutar com um urso à noite. Não importa que se para viver os sonhos de Deus, você tem que arregaçar as mangas, se você tem que trabalhar mais, se você tem que estudar mais, se você tem que buscar mais, mas vai em busca dos seus sonhos. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos prometeu. E Hebreus 10, versículo 23, falando da fé, a palavra fala assim: retenhamos firmes a convicção da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sabe, amados, não deixa as pessoas roubarem a sua alegria, roubarem os seus sonhos, te paralisar, te desacreditar, dizendo que não é possível conquistar, porque a palavra de Deus fala lá em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Esse é nosso Deus, amados. Aleluia. José, 17 anos de idade, foi vendido como um escravo na casa de Potifar. Ser odiado, ser vendido, ser escravo, nada disso impediu o agir de Deus na vida de José. Gênesis 39, 1 e 2, a palavra nos fala o seguinte:
José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o versículo 2: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vamos falar junto? O Senhor estava com José, e foi varão próspero. Quero dizer nessa noite, se você tem passado pelo processo, se você tem lutado para viver os sonhos de Deus na sua vida, eu quero dizer que o Senhor está com você, e você será próspero em nome de Jesus. Amém? Segundo teste que José passa, os sonhos, ele passa pelo teste da honestidade. José foi um jovem competente, ele foi íntegro, mas ali na casa de Potifar, a sua esposa, a esposa de Potifar, trouxe uma tentação na vida dele. Mas ele se manteve forte, ele não cedeu aos desejos dela. Mas mesmo assim, ele foi preso injustamente pela calúnia daquela mulher. E às vezes, amado, você tem pago um alto preço para manter a sua integridade cristã num mundo cujo sistema muitas vezes é dominado pelo maligno. Mas Deus está com você, assim como Ele esteve com José. Eu quero que você entenda que os sonhos de Deus sempre serão para abençoar pessoas. Sabe, então é se deixar ser usado, porque Deus, Ele está procurando vasos que Ele quer usar na sua casa, vasos que Ele quer usar em toda a terra, porque Ele tem domínio da terra e os céus, amados. Esse era o motivo do sonho de José, era para abençoar pessoas. A terra passaria por uma iminente fome, e José estava lá para salvar a descendência de todo o povo de Israel. Gênesis 45, nós vamos ler do versículo 6 ao 8. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura, nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardá-los em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. É tão lindo nós lermos hoje a história de José, a gente saber que aonde ele chegou, que ele foi governador de todo o Egito, que ele estava lá, que ele interpretou os sonhos, que Deus deu para ele a administração ali de toda aquela terra, porque a terra passaria por fome, e a descendência de Israel foi preservada, porque José estava lá. Agora, José, passando pelos processos, ele não sabia. José passando por cada fase, ele não sabia. Mas a única coisa que nas horas difíceis ele sabia, era que ele tinha que confiar em Deus. Esperar em Deus. Porque ele sabia que o sonho era de Deus. Então ele ia esperar para que pudesse acontecer. Sabe o que nós vemos, esse teste da honestidade, é que o inimigo, ele tenta nos desabilitar na história do nosso sonho. O inimigo queria desabilitar José ali na casa de Potifar, trazendo aquela tentação com a mulher de Potifar.
Gênesis 39, 10 fala da seguinte forma: aconteceu aquela mulher, ela falando ela cada dia a José. Cada dia ela ia lá e falava, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Pecado, ele bate a sua porta todo dia. As tentações, elas vêm bater na sua porta todo dia. E a canção fala que todo dia eu escolho Deus. Todo dia você tem que escolher Deus. Todo dia ela ia lá tentar Ele. E todo dia ele escolhia Deus. Ele escolhia o plano de Deus para a vida dele. Escolhia o sonho de Deus para ele. E sabe o que acontece? Quando nós não escolhemos Deus nessas horas, casamentos acabam, vidas são destruídas, casas, famílias inteiras acabam, justamente por causa das tentações que bate a porta todo dia. Então esteja firme, amado. Deus tem planos e projetos para você. E o inimigo, ele quer te desabilitar, porque ele sabe aonde você vai chegar. Então, se ele te parar no meio do caminho, ele sabe que você não vai conquistar os sonhos de Deus, que é para abençoar vidas. Os sonhos de Deus não é só para abençoar você, é para abençoar todos que estão à sua volta, é para abençoar todos que estão perto de você, é para abençoar pessoas que você ainda nem imagina. É por isso que Deus tem te chamado, é por isso que Deus tem te escolhido. Amados, são pratos que o inimigo coloca na sua frente. Aos olhos naturais, são deliciosos. Eu vou parafrasear aqui uma frase, vocês vão me entender. Pratos que o inimigo vem e coloca na sua frente, e aí a pessoa olha e fala: nossa, é bom para se comer, é agradável aos olhos, é desejável para dar entendimento. A estratégia, amados, continua sendo a mesma. E o inimigo quer te tirar do paraíso. Mas foi para isso que Jesus veio, para te garantir a salvação e a vida eterna. Amém? Amados, aí quando José é preso, injustamente, porque na hora H aquela mulher pegou a roupa dele, puxou, e ele saiu correndo sem as roupas, e ela começou a gritar, e aí ele foi mandado para a prisão. Me faz lembrar as palavras de Jesus, lá em Mateus 5,10, Jesus fala assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, quando perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Sabe, nessa noite, vocês precisam estar aprovados, habilitados. Não é pelo nosso sistema, pelo mundo, pelos homens, de fazer as coisas que o mundo quer, mas habilitados por Deus. E fazer aquilo que agrada o coração de Deus, na obediência, na fidelidade, na verdade, na justiça, na honestidade. Amém? E é isso que Deus quer para nós. E o nosso último ponto: os sonhos
eles passam pelo teste do esquecimento. Gênesis 40, versículo 23, a palavra fala assim: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Amados, vamos falar de José lá dentro da prisão. Dentro da prisão, Deus também estava com ele. Deus deu graça aos olhos do carcereiro Mó. O carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos, todos que estavam ali na casa do cárcere. E aí tinha um padeiro e o copeiro do rei, que foram parar lá. Eles tiveram sonhos e José interpretou os sonhos deles. E aconteceu exatamente da forma que José falou. E aí José falou para o copeiro: olha, quando você estiver lá, na presença do rei, lembra de mim. Mas aí a gente leu no versículo que o copeiro não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Sabe, amados, nosso sonho passa pela prova do esquecimento. Às vezes essa prova do esquecimento ela é tão grande na nossa vida que a gente se sente esquecido. A gente acha que Deus não está olhando para nós. Deus, o Senhor não está me vendo. A gente entra psicologicamente numa situação. Eu falo assim, meu Deus, né? A gente tem crise porque acha que não é amado. Aí agora tem crise porque se acha que é esquecido. Mas hoje o Senhor quer nos curar disso. Hoje o Senhor quer que entendamos que somos amados, muito amados. E que Deus, Ele não se esqueceu de nós em nenhum momento. Isaías 49, versículo 15, a palavra fala assim: olha, pode uma mulher, é para mim e para você, esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas Deus falando, ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, eu não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Amados, Deus não se esqueceu de você. Ele não vai se esquecer. Quando eu conversei com aquele irmão, que eu falei, Deus me fez lembrar, tipo assim, sabe aquela chibata santa? Tipo assim, você tem sonhos realizados na sua vida que você pensou que eram impossíveis. E você não fala. No ano de 2004, 2 anos após o meu casamento, eu tive o privilégio, a grande oportunidade de fazer a melhor coisa da minha vida. Algo que mudou completamente a minha história. Algo que mudou minha vida, mudou na minha casa, mudou meu casamento, mudou a minha história com Deus, a minha fé. Algo que foi um divisor da minha vida. Foi 2004, antes e depois de 2004. E você vai ter a oportunidade de fazer em breve. Eu fiz o meu encontro com Deus. E ali foi algo extraordinário. Sabe, quando Zé Roberto ministrou, que... até a canção foge, que quando a gente pisa no Santo dos Santos, não tem como viver longe. Quando você tem uma experiência com Deus, você não tem mais como viver sem aquilo, porque aquilo lá te marcou, aquilo lá te transformou. Sabe, amados, e depois do meu encontro, aquilo ardia dentro do meu coração. A presença de Deus, da forma como nunca eu tinha visto,
e como eu sempre imaginava que era. Porque muitas vezes, eu sempre tenho uma historinha que eu falo para vocês que eu chorava no banheiro, né? Eu chorava no banheiro para Flávia não ver, e eu falava assim: Deus, o Senhor é mais. O Senhor não pode ser só isso que eu estou vivendo. Eu sei que o Senhor é mais, que o Senhor é muito mais. Gente, eu não comi muito sal hoje. E ali, Deus, realmente eu me encontrei com o Senhor. E eu tive que ter uma decisão na minha vida. Nós precisamos deixar o lugar da bênção que eu tinha vivido por 17 anos da minha vida, a igreja da minha infância, a igreja da minha adolescência, a igreja da minha juventude, a igreja onde eu cresci no conhecimento da palavra, que eu cresci como pessoa. E chegou um dia assim que Deus, Ele que está no controle do barco, Deus, Ele pegou, virou o leme, e eu tive que buscar uma nova direção. E Deus, Ele colocou um sonho no meu coração. O sonho era eu estar numa igreja que todos os dias fosse como um encontro com Deus. Amados, saímos debaixo da bênção da igreja, debaixo da bênção do pastor da época. E nós ficamos por 3 meses, nós visitamos todas as igrejas, nós vimos algo extraordinário de Deus, mas ainda não era, o coração ainda ardia. E às vezes as coisas que parecem ser impossíveis, que parecem ser difíceis, não são. É difícil na nossa mente. E aí, os irmãos de Rinópolis, pastor Azevedo, pastor Andréia e outros irmãos, sabiam que nós estávamos sem uma igreja e falou: vem para cá, vem congregar com nós. Eu falava, mas 40 quilômetros para ir, 40 quilômetros para voltar. Na minha cabeça isso era impossível. E Deus tornou possível. E aí, começamos a ir. E começamos os primeiros passos na caminhada desse sonho. E nós íamos todo domingo. Íamos com carro. E começamos a ganhar novas vidas para o Senhor Jesus. E de repente estávamos com 2, de repente era uma van, 2 vans. E aí começou a primeira célula em Lucélia. Lá na minha pequena sala. Quem conhece a minha casa sabe que a minha sala é pequena. Mas foi lá naquele lugar pequeno que começamos a primeira célula da Igreja Batista Ágape em Lucélia. Passaram alguns anos, fomos para a Avenida Brasil, um prédio grande demais para aquilo que a gente era. Fomos para a Avenida Antônio Chavarelli, e ali nesse momento, Deus nos agraciou com a presença do pastor Azevedo, do pastor Andréia, da sua família, que veio para dirigir o rebanho, que veio para nos levar aonde nós estamos hoje. E ali, amados, só de estar ali, o meu sonho já estava realizado. Pensa numa pessoa feliz. Sabe, amados, eu podia contemplar a cada culto a realização de um sonho. De um dia que alguém se sentia tão impotente, tão pequeno em meio de circunstâncias, em meio de situações. Eu lembro, a gente estava só na parte da frente quando estava construindo o fundo. Nós começamos a fazer uma oração às 6 horas da manhã. Se eu esquecer alguém, vocês me erguem a mão. Eu lembro que era o irmão Evandro, era o Caio, eu não lembro se o Zé Roberto estava junto também. Zé Roberto não.
e nós íamos orar às 6 horas da manhã, por um período de tempo, enquanto a igreja estava se aumentando. Sabe, amados, eu quero dizer que o tempo vai passando, e que aquele sonho, né, vocês sabem, que o pastor sempre lembra, nós, aqueles 17, o sonho já não era mais meu, o sonho era daqueles 17, e mais os visitantes que tinham. Assim como hoje essa igreja é o sonho de cada um que está aqui. É o meu sonho, é o seu sonho. E Deus foi acrescentando, e Deus foi trazendo. Domingo passado, o pastor Azevedo mencionou, bem mencionado, quando veio o pastor Flávio, a pastora Daiane, e chegou lá no Antônio Chavarelli. Foi um sonho de todos, um sonho da coletividade. E eu quero dizer que os sonhos de Deus não param somente aqui. Amém? Amados, tem lutas? Tem. Todos nós temos lutas. Todos nós temos lutas para que os sonhos de Deus possam se cumprir na nossa vida. E essa luta não é contra carne e sangue. Essa luta é contra o inimigo das nossas vidas, que não quer ver a minha família, que não quer ver a sua família rendida aos pés do Senhor Jesus. Mas nós cremos, e eu e você, nós temos um sonho, que é ver todos rendidos aos pés do Senhor Jesus. Amém? E essa é a obra de Deus, a obra que Deus vai aperfeiçoar a cada dia, e vai capacitar a cada um para fazer a vontade dEle, viver em unidade, vivendo a palavra de Deus. Isaías 59, versículo 1, fala o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Meu amado, seus sonhos, você tem o Papai Celestial para falar. Ele está ouvindo, Ele está te vendo, e Ele já viu você lá no futuro. Então saiba que a vitória que está já liberada no reino espiritual só depende da minha e da sua atitude hoje. Então, se no meio da tribulação, confie, não pare, não desanime, mas continue a buscar e receba de Deus o que Ele tem preparado para a sua vida. Amém? Porque Ele não perdeu o controle da sua vida, não. Para terminar, amados, Gênesis 41, 38. Faraó teve um sonho e José foi lá interpretar. E o que José fez a Faraó? O que Faraó fez a José? E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como esse em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Você estará sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E assim José foi governador de todo o Egito. José tinha 30 anos de idade nessa época. Amados, talvez para José fosse sonhos inimagináveis de acontecer. Mas hoje ele nos deixa uma lição, que se é necessário passar por um processo para sermos aprovados, para a gente estar na bênção, então lute, não pare, porque Deus, Ele não perdeu o controle da sua vida. E eu quero perguntar, o que você precisa reviver nessa noite dentro de você? Cadê os seus sonhos? Há sonhos esquecidos que devem ser desenterrados hoje, porque hoje é o dia que o Senhor preparou para nós.
tem uma pergunta, tem uma posição muito interessante. E eu acho que às vezes a gente não está preparado para responder. Se hoje Deus aparecesse na sua frente e perguntasse: qual é o seu sonho? Qual seria a sua resposta? Amados, você ia engasgar para responder? Você saberia dizer: Senhor, o meu sonho é isso? Se você não tem essa resposta na ponta da sua língua, eu te chamo a você buscar em Deus e a ter essa resposta, porque é isso que guia a sua vida, é isso que dá direcionamento diante de Deus a você. Amém?